continua agindo é o tema de hoje. Diga, Deus continua agindo. E hoje é um culto para louvar a Deus, de gratidão, e declarar as bênçãos que Ele tem realizado. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Abacuque. Projeta para mim lá. Está na Bíblia, tá, gente? Abacuque, capítulo 3. Eu vou fazer... Hoje vai ser um negócio bem fora do script, tá? Abacuque, capítulo 3, versículo 17 até o 19, diz assim: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei. Repita comigo, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei. E aí ele continua: no Deus da minha salvação, diga salvação. Versículo 19: o Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Oh, Jesus! Aqui a gente vê Deus agindo, e você vê o profeta colocando que o que é o ponto de partida da alegria, o que é ponto de partida do versículo 19, da força, da velocidade, do poder de Deus, está na salvação, Senhor. Porque quando nós encontramos o Senhor e recebemos dele a salvação, a nossa vida toma um outro sentido. Ela entra numa outra dimensão. Nós não vivemos mais pelos aspectos naturais. Nós não vivemos mais alimentados, fundamentados pelas circunstâncias. Porque nós passamos a continuar a conhecer a esse Deus poderoso. Nós vamos conhecendo Ele, nós vamos tendo um relacionamento com Ele. E vamos crescendo nessa vida espiritual que é acima de todo natural, que está acima de toda e qualquer circunstância. Então não vivemos mais fundamentados no suprimento material, não vivemos mais controlados por aquilo que esse mundo pode nos dar, mas vivemos como filhos daquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E pelo simples fato de nós termos a salvação e andarmos com Ele, nós andamos acima dessas circunstâncias, porque sabemos que estamos com o Senhor. Nós sabemos que estamos com o Pai Todo-Poderoso. E ainda que a figueira não floresça, e ainda que a videira não dê as uvas, e ainda que a safra de azeitonas falhe, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, nós nos alegramos. Essa alegria é uma alegria que está além das circunstâncias. E é essa alegria que Deus quer levar você a viver. Porque nós vivemos tão focados nas coisas desse mundo, e todo mundo aqui sabe que essa vida vai passar. E perdemos as melhores coisas da vida, perdemos a alegria. A alegria que está contida em coisas que para o mundo parecem ser tão pequenas, mas são tão valorosas. Por exemplo, como esse momento que nós vivemos agora, de ver essas crianças adorando o Senhor. Que tesouro dessa terra, que faz brilhar os nossos olhos e que alegra o nosso coração. Eu chego aqui de tarde
Quando venho aqui, aí eu chego, vou brincar com as crianças. Aqui, estou de passagem rapidinho, vou ali, imito uma voz diferente. E elas começam a rir. E estou de passagem, vou ali, resolvo um negócio, saio para os compromissos. E eu me alegro nesse momento da vontade de ficar. Aí o Marcão veio aqui um dia dar aula para eles, como é que é? Dança robótica. Eles estavam tudo falando da dança robótica, né? Que alegria, tesouros preciosos que nos trazem alegria. São coisas que Deus proporciona. Nós devemos valorizar a nossa família, valorizar a família espiritual, sermos família de Deus, vivermos no caminho dessa salvação maravilhosa. E mesmo que as circunstâncias pareçam estar contrárias, eu quero declarar aqui em nome de Jesus, que a alegria do Senhor, a alegria que vem da salvação, ela vai jorrar, vai transbordar no teu coração. Porque ainda que pareça que as coisas não estão dando certo, ou que pareça estar dando muito certo, ou que pareça estar, a nossa alegria genuína, ela vem do Senhor, porque essa alegria é eterna. As coisas que nos dão alegria aqui na terra fazem parte da vida, são muito boas e nós devemos desfrutá-las, e as Escrituras ensinam isso. Mas a nossa alegria nunca pode estar fundamentada nessas coisas. Elas fazem parte, são complementos. O principal é a alegria da salvação em Jesus, que nos ensina a viver acima das circunstâncias, e quando as coisas parecem não estar encaixadas, e quando a gente não enxerga Ele agindo, e quando estamos apenas na rotina do dia a dia, na normalidade, vivendo um dia após o outro, vencendo os desafios, as enfermidades, lidando com as situações complicadas, com as angústias, com os planos, os projetos, a conta para pagar, nós possamos sempre lembrar, Deus continua agindo. E a gente lembra muito disso quando nós não estamos no controle da situação. Quando não temos o controle. Porque quando a gente tem o controle fica fácil. Mas quando a gente não está no controle, como é que fica? Aí a gente lembra de Deus. Nós precisamos viver constantemente ligados em Deus. Porque aí, cada dia, cada momento, cada minuto, não vai ser desperdiçado. Vai ser vivido intensamente, da melhor forma. E essa alegria que é a nossa força, que nos faz ter os pés como dos servos, nos faz andar em lugares altos. Essa alegria continue permanentemente transbordante. E essa alegria vem da salvação no Senhor. Deus continua agindo mesmo quando a gente não percebe. Vem cá, Giovana. Eu pedi para a Giovana contar um testemunho. Eu já quero aqui ir para o final já. Vamos testemunho, quero pedir para a Giovana contar algo. Depois ali, o Marcão. Porque Deus continua agindo. E Ele age quando a gente também não vê Ele agindo. Não olhem para os meus pés, tá, irmãos? Eu tive que tirar. Agora todo mundo olhou agora. Eu tive que tirar para sentar com as crianças no chão, mas certo. Amém. Ninguém está vendo. Vem a cegueira em nome de Jesus dos pés da Giovana. Faz uns 2 domingos que eu cheguei no culto, tinha uma reunião, na verdade, a gente chegou mais cedo e sentou bem na frente, né? E aí não tinha quase ninguém chego, de repente chegou a Patrícia e o Aristide Canati. A Nath lá do Aristide. Ah, não tá, né? E aí eu senti que ela estava bem triste aquele dia. Ela é quietinha assim, mas aquele dia ela estava mais que normal. E ela sentou e ficou lá no cantinho da parede. E aí, como eu gosto muito dela assim, e cada vez tenho me aproximado mais dela, eu senti que tinha alguma coisa acontecendo com ela naquele dia. E aí eu fui lá no cantinho, abracei, beijei ela, perguntei para ela o que estava acontecendo. Ela começou a chorar, e ela só dizia, não é nada, não é nada, não é nada. E chorou, e chorou. E aí, aquilo me impactou no meu coração. E aí eu voltei para o meu lugar, logo já ia começar o culto, né?
E aí o louvor começou, eu comecei a adorar, de olho fechado, adorando. E aí, de repente, eu disse, ai, Senhor, eu não estou conseguindo me entregar, eu estou triste, porque a Nath também está triste. Aí o Espírito Santo disse, o que você quer que eu faça por ela? Eu disse, Deus, ela não me contou o que ela tem, mas eu sei que tem alguma tristeza no coração dela. Então eu quero hoje pedir mais nada, só que o Senhor venha trazer alegria para o coração dela. Eu quero que ela saia alegre daqui hoje. Eu não sei o que aconteceu e também não importa, porque Deus sabe. Eu falei, Pai, Tu sabe, mas eu quero que ela saia daqui alegre. Assim, foi essa palavra que eu pedi, que ela saísse alegre, né? E aí o louvor continuou, tudo, aí o Sérgio ministrou. Quando o Sérgio começou a ministrar ali, né? A gente tem mania de dizer que é do nada, né? Mas se a gente ora, não é do nada, né? Isso não existe, né? E aí o Sérgio estava ministrando, aí ele disse, porque o Senhor nos guia para os lugares, e não sei o quê, e foi. Aí ele disse, e aí ele nos dá a direção. E aí, um dia, numa conversa deles, a Nath imitou a voz do Google. A voz do Google, a 800 metros, vire à direita. Não sei quem estava no culto, viu aquele dia, né? Quem estava? Levanta a mão. Quem estava? E aí o Sérgio disse a Nath. Quando ele disse a Nath, o meu coração deu aquele pu. Aí eu disse, meu Deus, será que é a Nath? Será que é a Nath? Será que é a Nath? E eu posso fazer um bate-bola aqui? E eu tô aqui ministrando, vocês sabem, né? Tô aqui focado no culto, de repente tô aqui ministrando, e aí o Espírito Santo vai lá, gente, foi sem pensar, eu fui impelido pelo Espírito. Isso foi no mesmo dia, né? Ela orou ali e tudo mais, pela Nath, e eu fui, estava aqui ministrando a palavra, nada a ver, não estava nada planejado fazer aquilo, nem falar de Google, nem falar de nada. De repente veio, né, aquele insight do Espírito, e aí, gente, para pegar alguém para falar alguma coisa, imagina, você está aí sentado, eu vou e, fulano, fala um negócio aqui, para todo mundo. Normalmente as pessoas ficam com vergonha, meu Deus, né? E com um adolescente, pior ainda, entende? E aí na hora, me veio aqui, eu fui impelido pelo Espírito a falar com a Nath. Falei, Nath, vem aqui, ela não quis vir, tá? Olha só, gente, aqui dentro eu fiquei numa luta, porque em 2 segundos, eu falei assim, na minha carne, tá? Eu devo estar fazendo uma baita de uma besteira. O Espírito Santo trabalhando. Vocês estão entendendo, né? Se coloca no meu lugar. E no Espírito, quando eu vi, já estava indo. Eu falei, então eu vou até aí. E eu pensando, eu vou até lá. E fui. Naquele canto que vocês estão sentados. Fui lá e eu aqui dentro de mim, gente, no espaço que eu dava, estou aqui confessando, tá? No espaço que eu dava, eu falei, Senhor, é o teu Espírito está fazendo, né? Porque se não for, eu estou lascado. E aí fui. Vai lá, conta lá. E aí quando ele chegou nela, ele falou, ela não estava entendendo um pouco, porque ela ainda estava assim reprimida, né? Por aquela situação, como ela tinha chego. E aí a Paty falou no ouvido dela como era para ela falar, e ela falou idêntico. E aí ela falou e começou a rir. Imitando a voz do Google. A voz do Google. O assunto aqui estava na seguinte direção. Quando a gente escuta a voz do Google falando, eu estava falando sobre direção de Deus, caminhar, né? Indo na direção certinha, daí me veio a imagem sabe aquela tela do Google Maps? Que vem aquele caminho azul? Eu estava ministrando, eu estava olhando aquela tela aqui na frente. Aí eu vi aquele caminhozinho azul, lembrei da voz. Aí a Nath faz a voz do Google. Aí veio a luta dentro de mim. Não vou pedir pra menina falar no meio de todo mundo, né? A menina vai achar que tá pagando mico e tudo mais. Mas quando eu vi, eu já tava indo. Eu falei, não entendi nada, né? Não entendi, né? Aí fui. Cheguei lá, falei, Nath, fala ali. Aí falei pra ela, 800 metros, vira à direita. Ela foi lá e imitou, né? 800 metros, vira à direita. Bom, aí o pessoal achou fantástico. Começaram a bater palma e tudo mais. Foi aquela coisa, uau! Né? Pra Nath, assim. Aí eu já olhei pra ela, né? Olhei pra ela e fiz um coração pra ela, fez assim. Aquilo para mim, falei, ai Deus, o que é a gente estar conectado no culto, o que é a gente orar, o que é a gente pedir uma direção de uma palavra. Às vezes o Espírito Santo não quer que tu complete um texto, é uma palavra, alegria, eu quero alegria. E aí pronto, a Nath mudou, ela estava sorrindo, eu olhei para ela umas 50 vezes, né? Toda hora que eu olhava, eu fazia coração e ela sorria. Quando a gente saiu do culto, a gente foi na pizzaria, daí eu disse, e aí Nath, como é que tu tá? Ela disse, estou me sentindo famosa.
E aí, aquilo para mim foi... Eu não expliquei, não falei nada para ela, eu só agradeci a Deus. Eu disse, obrigado, Espírito Santo, por a gente, apesar de ser tão errado, né? Mas como é bom a gente estar com o ouvido da gente sensível à voz do Espírito Santo. Era isso. E a gente estava conversando depois e nós ficamos pensando assim, agora entra no assunto. Deus, Ele está olhando para cada um de nós, olhando para o coração de cada um de nós, gente. Mesmo quando parece que as coisas não estão funcionando. E aí Deus se preocupa com a Nath, que estava lá no cantinho, no canto dela, talvez 50% desconectada daqui. E Deus vai lá e demonstra o seu amor, dizendo, com tudo isso, eu me importo com você. E o mais interessante é que Deus agiu através das pessoas, porque antes disso tudo a Patrícia comentou com a Giovana da situação que estava. Aí a Giovana se importou e orou e intercedeu. Ninguém está vendo nada. E acontece aquele mover no culto. E Deus faz essa demonstração de amor pela sua filha, que aprove naquele momento ser daquele jeito. E às vezes pode ser num abraço, pode ser de tantas formas. A questão é que mesmo quando não parece, Deus continua agindo. E eu quero pedir para nós darmos uma salva de palmas para o Senhor. Cá, Marcão. Ele é lindo demais. Deus continua agindo. Pedi para o Marcão também contar aqui algo que ele me contou um tempo atrás, que fala sobre detalhes, muito melhor do que eu pregar. Quando alguém conta o que aconteceu, fica mais fácil da gente se identificar e perceber algumas coisas. Eu tenho certeza que Deus vai continuar falando. Deus, Ele age, continua agindo, e nós precisamos estar abertos para isso, para que não percamos essa alegria, para que possamos continuar na alegria da salvação e recebermos, Mateus deixa o versículo 19 lá, recebermos da parte de Deus essa potência de Deus, essa velocidade, essa intensidade. É uma ilustração que o profeta nos traz, dizendo, se você se mantém na alegria da salvação, você caminha em níveis muito mais altos, muito além do que o ser humano natural pode viver, muito além do que um cristão normal pode viver, um cristão nominal. Deus não quer que nós sejamos cristãos nominais, não. Deus quer que nós sejamos filhos e filhas que conhecem esse Pai maravilhoso. Nós vamos falar muito sobre isso até o final do ano, para nós trazermos essa presença do Senhor para as nossas vidas e possamos também transmitir isso na vida de tantas e tantas pessoas que estão precisando. Boa noite, igreja. Cara, dá um desespero de estar aqui na frente, ver tanta gente. Quando a igreja começou a encher, eu fiquei desesperado lá naquele canto. Eu digo, hoje encheu, está até na porta. Mas amém, Senhor, está tudo certo. O meu testemunho é um pouco do que eu passei na minha vida junto com a minha esposa. Quando eu cheguei aqui, muito alegre, muita unção, né? O Senhor trabalhou no meu espírito, aquela alegria. Vim para cá assim, meu Deus, que coisa gostosa aqui, recepção e tal. E num determinado momento, irmãos, hoje eu vejo que o Espírito Santo tem trabalhado na minha vida dessa forma, que a igreja é um lugar de pessoas imperfeitas, mas quando eu cheguei aqui, falando por mim, eu olhava para as pessoas achando que eram perfeitas. E o que aconteceu nesse meio tempo? Né? Num determinado momento, eu estava em pecado, e hoje eu estou curado e eu posso falar abertamente disso, e quando o Senhor cura, a gente não precisa ter vergonha. Eu vim para cá, claro que a transformação ela é gradativa, né? A gente vai se transformando aos poucos, e eu estava em pecado, irmão, mas eu achava que estava tudo certo, né? Vinha na igreja, está tudo certo, louvava o Senhor e tal, mas não tem como mentir para o Senhor. Não tem nada que tu faça que o Senhor não sabe.
que o Senhor não vê. E junto com o teu pecado, lembra que tu ganha um espírito de estimação maligno também? Que ele trabalha na tua vida, ele trabalhou na minha vida, fez eu esconder esse pecado. Trabalha na mente, nos sentimentos, Isso. nas emoções. Eu me lembro que eu tinha muitos alvos dentro da igreja e queria fazer, mas quando que a gente sabe que começa o problema do pecado, o problema do afastamento, o problema do espírito de rejeição? Quando eu olhei para o meu irmão, tive uma situação, e aí, como que nós somos conhecidos? Por amor, não é verdade? Se eu sou teu irmão na fé, eu vou te amar, eu não vou olhar os teus defeitos. Mas eu comecei a olhar o defeito do irmão. E aí aquele defeito do irmão fez que eu me afastasse um pouco dele. E aí, nesse momento, eu dei a margem para o espírito da indiferença entrar em mim. E aí eu falei para minha mulher e contaminei ela com isso. E junto com o espírito da indiferença entrou o espírito do orgulho. E aí eu já não queria mais aceitar conselho de ninguém. Aí eu chegava lá na igreja, já não estava bom aquele irmão, seu irmão passou por mim, não cumprimentou, eu já, ele não me ama, não gosta de mim, não falo mais com ele também. Aí já não queria mais ir em célula. Aí a igreja notou, começou a entrar em contato comigo, Marcão, vamos conversar? E o espírito do orgulho dizia, não quero conversar. E o da altivez, eu não preciso de conversa, eu conheço as coisas. Eu já tenho 46 anos, não preciso de orientação, não vou mais lá. Acabava o culto, eu fazia um vazar e lá não queria falar com ninguém. Por quê? Porque o pecado afasta a gente de Deus. Hoje eu tenho essa consciência, né? E aí tu já começa a olhar tudo. Aí o som não tá bom, olhava para o Sérgio, a palavra dele tá errada. Ah, meu Deus, eu vou mudar de igreja porque eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Mas aonde que estava o problema? Estava em mim, Deus estava aqui. Só que o pecado faz isso, o pecado afasta a gente. E aí eu olhava para meus irmãos, o Ademir, eu saía lá, queria vir para a oração sexta-feira, o Ademir estava, Marcão, tá indo já, eu dava aquela escapadinha ligeira, não queria fazer comunhão, porque quando o Espírito te domina, quando o Espírito Santo não está em você, e outras coisas te dominam, você não quer comunhão, irmão. Você não quer abraçar ninguém, você não quer estar perto de ninguém. Você não quer estar junto com teus irmãos, não quer falar, não quer ir para a célula. Fomos para casa, se isolamos dentro de casa, eu e minha mulher, e aí, porque aquele irmão não sei o quê, porque aquele também, porque a ministração não está, não sei, porque não sei o quê, eu não gosto de nada, e vai. E o espírito maligno, ele vai te alimentando. E aí ele traz mais outros espíritos e vai te enchendo. E aí o Espírito Santo não consegue trabalhar, porque tem outras coisas dominando o teu coração. E eu passei num deserto tão grande, fui lá embaixo, que eu pensei, eu não quero mais botar o pé dentro daquela igreja. Não quero mais falar com ninguém. Por quê? O pecado nos afasta de Deus, é sempre assim, irmão. Tu achava que estava certo, né? Não, estava tranquilo. Se viesse me dar conselho, eu já me armava, né? Não, peraí, não é bem assim. Pensa o cara desse armando. E aí, nesse meio tempo, o Espírito Santo começou a me constranger, porque uma coisa que eu nunca deixei foi de orar. Sempre abaixei e orei, mesmo sem vontade. Se eu for esperar para ter vontade, para orar, para vir para a igreja, eu vou para a lanchonete comer, vou para a praia, vou fazer outras coisas, mas não quero vir. Mas não é mais o pecado que domina eu, e sim o Espírito Santo. Eu levo o meu pecado cativo, ou seja, é o Espírito Santo agora que domina. E num determinado momento desse deserto triste, estava mal, nós em casa brigando, e as coisas ruins, e não dá nada certo. Aí eu já tinha vontade de ir para o mundo, fazer aquelas coisas que eu fazia antes, ir para a balada, começou a vir esses pensamentos de ir para outras coisas. Saí sexta-feira, e aí o Espírito Santo pegou e deu aquele puxão. Ei, cara, o que você está fazendo? Opa, não é assim. Você não queria a transformação? Lembra do teu filho, lembra da tua mulher, lembra de todas as pessoas que brigaram pela tua vida. E o Espírito falava assim, gente, bem assim, ó. Cara, não dá bola. Vai, irmão, lá é melhor. Vai para o mundo. O que você está perdendo tempo ali? E eu ficava nessa confusão na minha mente, aquela luta. Aí eu fui para a varanda de noite e disse, Senhor, eu não quero mais fazer isso. E era um sofrimento, que eu levantava de noite escondido da minha mulher muitas vezes, ela achando que eu ia no banheiro, eu ia lá na sacada, Deus, tu não me ama mais? Por que tem que ser eu? Por que eu tenho que viver assim? Eu não quero mais. Aí eu chegava aqui domingo no culto, eu tinha vergonha de entrar na igreja, porque o pecado ficava na minha cabeça assim, tu não tem vergonha na cara de vir ali dentro? Tá todo mundo sabendo o que tu tá fazendo, mas não é. É que o Espírito acusa. Ele quer que você se afasta de Deus.
E eu sentei ali mesmo e dava uma vergonha, irmão. Eu ficava assim, aí daqui a pouco eu olhava para o lado, tinha um me olhando, meu, ele sabe o que eu fiz. Aí eu olhava para o outro lado assim, meu Deus, aquele também sabe. Aí o Sérgio dizia, quem quiser uma oração, vem aqui na frente. E ficava segurando, meu Deus, se eu for lá, todo mundo vai saber o que eu estou fazendo. E não vou ficar aqui, aquela luta, aquela guerra. Hoje eu consigo rir, mas o período que eu passei foi triste. E em casa tudo errado, tudo errado. Aí uma hora o Espírito Santo bateu. Abriu a EBD domingo de manhã, eu falei, não, vou me inscrever, eu tenho que me envolver. EBD é a Escola Bíblica Dinâmica, é a escola da Bíblia. Eu vim, era o Rodrigo que estava ministrando, me inscrevi, cheguei aqui, contra a minha vontade, comecei a me envolver. Fui para casa e falei, Senhor, é isso que eu quero. E acendeu uma chama dentro de mim. E a partir daquele momento, cheguei em casa e falei, amor, respirei fundo, pensa a situação. Porque a palavra diz que se você confessar os pecados, você é curado. Mas confessar o pecado para o Senhor numa oração é uma coisa. Mas confessar o teu pecado para tua mulher é outra situação. Como é que tu vai chegar para a mulher assim, senta aqui. Eu faço isso, eu sou assim, eu sou isso. E eu tive que fazer, irmão. Respirei fundo, tomei posse da palavra. Irmão, senta aqui, quero falar contigo. Ela veio toda sorridente e eu peguei ela num dia que ela tinha ganhado presente e tal, amansar o negócio, porque eu tenho uma leoa ali dentro de casa, né? Então, aí ela estava toda sorridente, senta aqui, vem cá, amor, assim, ó, fechei o olho, porque não dava para olhar, porque pecado é pecado e não existe pecado pequeno ou grande. Existe o pecado. E o mais cabuloso que ele possa ser, você tem que botar para fora. Foi o que eu fiz. E, coitado, amor, eu fechei o olho e disse, cara, assim, ó, eu faço isso, eu sou assim, está acontecendo isso, e eu preciso falar para ti. Ela só arregalou o bago desse tamanho, assim, olhou para mim, ficou parada, 2 calotas de Kombi. Cara, eu preciso falar para ti, tu é minha esposa, e a palavra diz que se eu confessar meus pecados para você, a gente é perdoado. E a gente ri hoje, mas é difícil. Você sabe aquele pecado que você faz sozinho, escondido, que você não consegue vencer? É esse pecado que você tem que confessar. É esse pecado que eu confessei para ela. Desesperado, pensando que ela ia avançar em mim, nós ia fechar o tempo dentro de casa, mas o Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Porque essa mulher olhou para mim, sorriu para mim e disse, amor, eu não sabia disso, mas nós vamos se ajudar. E aí começamos a confessar um pecado para o outro e tal, e a coisa começou a fluir. Naquele momento, eu senti que algo mudou dentro de mim. E para a glória do Senhor Jesus, esse pecado não me dominou mais, irmãos. Eu senti que nesse momento eu fui curado, estou liberto desse pecado, porque o Espírito Santo dá testemunho dentro de mim disso. O que eu queria deixar do meu testemunho hoje de exemplo? Depois disso, eu comecei a sentir vontade de estar junto, de estar com os irmãos. E o Senhor providenciou a célula de casais para mim, que foi uma cura para nós dois. Passamos pela célula do Diego e da Érica, o Teu Valdir, a Silene, pessoas bem queridas nos receberam muito bem. Foi um tempo maravilhoso, a Ana, o Jean, a gente chegou, foi muito bem tratado na célula de casais. Aí o Sérgio veio, multiplicou a célula, a gente estava bem, já ficamos tristes, uma choradeira, fomos para a célula da Giovana, aí entramos na célula de casais, o Senhor fortalecendo, e o Senhor foi dando vários testemunhos para a gente. E, gente, o Senhor providenciou uma célula amorosa para a gente hoje. Por quê? Porque hoje eu entendo o valor da comunhão, o valor de você estar presente. Eu tenho que falar, né? Porque eu tava pensando lá, ele tá esquecendo, tá pulando parte. Aí, tipo, como a gente se afastou bastante, né? Tipo, bastante de pessoas que a gente amava e que faziam bem pra gente. Só que daí a gente começou a ficar com um olhar crítico para as pessoas. Se a pessoa piscasse um pouco mais 2 vezes mais do meu lado, eu já pensava, pronto, esse aí que não presta, porque não sei o quê. Enfim, a santa, né, aqui falando. Daí a gente se afastou e tal. Aí depois que aconteceu todo esse processo ali, aí um dia ele falou, não, amor, a gente precisa voltar e precisa se posicionar e tal. Daí tive uma conversa com a Ana. Aí a Ana até falou assim, não, então vamos tratar, vocês têm que ir para uma sala de casais e tal, porque, né, porque lá, conforme o Sérgio estava fazendo, assim, estava, tipo, fluindo bem para os casais,
E ela achou que ia ser bom pra gente e tal. Aí cheguei em casa, falei isso pra ele. Aí o Sérgio pegou, colocou a gente lá numa célula. E aí, tipo assim, gente, eram pessoas totalmente fora do meu convívio, né? Porque a gente tá aqui, mas eram pessoas assim que eu mal dava oi, porque a gente tem o nosso círculo de amizade. E eu era do tipo assim, ele é meu amigo, ele é meu amigo. Se tem a terceira pessoa ali, eu só vou dizer oi para a pessoa, mas vou continuar só com eles. Porque antes eu pensava assim, não que eu pensava, na verdade, era uma coisa que eu, sei lá, eu agia assim, eu não olhava, não abria horizontes para fazer novas amizades. E aí, quando a gente foi lá, tipo, né, chegamos lá e tudo. Doente, né? Só para cheio de problemas, tipo assim, tá? Para ser tratado. Ainda o Sérgio pegou e falou assim, vocês vão essa quarta nessa célula e depois vocês podem visitar as outras e depois vocês vêm aonde vocês vão se adaptar melhor e tal. Falei, tá bom. Fui, mas fui sem vontade, porque daí eu era assim, quarta-feira chegava, começava a dar desculpa. Ai, amor, eu tenho que trabalhar. Ai, amor, o Isaac tá com tosse. Ai, amor, meu cabelo tá horrível. Daí, tipo, eu sempre dava desculpa pra não ir, né? Dele, não, amor, a gente tem que ir e tal. Fomos. Aí cheguei lá, assim, gente, pessoas que eu mal dava oi, tá? Eu fui recebida com tanto amor, que, tipo assim, nem fui visitar as outras células, fiquei lá. Nem quis saber, assim, que eu me senti amada. E eu fui acolhida nesse período todo, e ele também, e a gente começou a se aproximar. Daí eu comecei a chegar aqui na igreja, uma pessoa que eu nunca vi. Eu cheguei a pensar assim, oi, seja bem-vindo, para ver como eu estava com os olhos fechados, né? Oi, seja bem-vindo. E a pessoa olhar, mas eu já sou daqui faz tempo. Eu pensei, cara, que vergonha. Mas por quê? Porque eu não prestava atenção nos demais, eu ficava só num grupinho e não queria, tipo, fortalecer a amizade, criar amizade com outras pessoas e tal, né? E aí a gente cresceu naquela célula e tal, daí o Sérgio aí teve que multiplicar a célula, a gente foi para outra. Cresceu a célula, né? Pessoas totalmente diferentes também, que eu também não tinha. No começo também relutei, porque não tanto por causa das pessoas, mas por deixar outra célula, né? Aí comecei a me adaptar com essa ali de novo, e a gente começou a crescer tanto no relacionamento, que, tipo assim, hoje se uma pessoa faz alguma coisa pra mim, e eu assim, eu era, tipo, se tu fazer uma coisa pra mim, e eu não gostar, eu não vou te massacrar, mas eu também não vou mais ficar perto de ti. Eu era muito assim, e eram poucas coisas, sabe? Tipo, uma coisinha pequena, não era uma coisa que pode dizer, nossa, precisa sentar e conversar. Não, era uma coisa boba assim, né? E aí eu pensei, meu Deus, eu não quero mais ser assim. E a gente foi buscando relacionamento com outras pessoas, outras e outras. Hoje eu tenho amizade aqui com muita gente, tipo, que eu nem tinha, sabe? E eu cresci bastante, eu saí do meu mundinho, assim, porque o período que eu passei, eu me senti muito sozinha. Eu não vou chorar. Eu me senti muito sozinha, eu não tive... Eram poucas as pessoas que eu pude contar, assim, né? Só que daí eu percebi, mas por que são poucas as pessoas? Porque eu me fechava muito, eu era muito crítica, eu escolhia muito, sabe? Aí, enfim, aí multiplicou, fomos para aquela célula, eu relutei. Aí Sérgio e Ana foram lá em casa, né? Aí eu já falei... Puxão de orelha. Aí eu já sou de falar, né? Porque, tipo, conheci eles há muito tempo. Aí já falei, aí eles já aqui, né? Deram no meio. Com amor. Com amor. Aí eu pensei, não, tá bom, aceitei. Pensei, não, vou fazer a minha parte e tal. Aí comecei a ir na célula, porque daí a gente ficou um tempão sem ir no começo, né? Aí eu comecei a ir na célula, tudo. Aí quando a gente se ajeitou, o Sérgio vem e fala, vocês vão assumir uma célula, vocês vão trocar de célula. Eu pensei, cara, o Sérgio é bem loucão mesmo. Mas assim, eu sei que foi propósito de Deus, para Deus me curar numa área que eu precisava. Ele me curou, e daí no dia que ele me curou, o Sérgio foi lá, ele nem sabia também, né? E aí Deus pegou e trocou a gente para outra célula. O que foi interessante nessa história toda, nós nos permitimos se abrir para a comunhão. Nós nos permitimos conhecer pessoas onde a gente estava fechado. E ali o Espírito Santo trabalhou. Hoje, nós temos uma célula abençoada. Começou final de semana, a nossa célula, a gente assumiu ela, ganhou de presente. Eu costumo dizer que Deus deu um presente para nós, né? Estamos liderando uma célula, isso foi uma coisa fantástica que Deus fez na nossa vida.
Ontem a gente se reuniu às 7 horas da noite, foi até 2 horas da manhã, gente. A comunhão da célula, e só não queria ir embora porque é gostoso demais. E a gente cresce na célula. É ali que você cresce. Eu sempre falo para o pessoal que o nosso culto é na célula. Domingo a gente cultua as pessoas, tem relacionamento, dá atenção para as pessoas que chegam. Mas nossa célula é que a gente cresce, a gente consegue conversar, a gente consegue desabafar, a gente vê o Espírito Santo de Deus também tratando situações. Então, gente, assim, o que eu queria deixar. É tipo que nem eu falei hoje pra ele, eu falei, amor, Deus, ele trabalha na vida das pessoas de várias maneiras, né? Mas na minha vida eu tenho visto que onde ele mais tem trabalhado, assim, é nos relacionamentos, é onde eu tenho mais crescido, sabe? Porque como eu aprendo, assim, eu sou lixada demais quando eu tô com outras pessoas, porque o meu, tipo assim, eu sou mais, assim, o meu temperamento não é melancólico, se fala? O meu não é. O meu é mais colérico. Aí, tipo assim, né? Pra lidar comigo também, eu sei que eu não sou fácil. Quer dizer, eu sou. Eu tenho aprendido, assim, tipo, a andar com pessoas totalmente diferentes de mim, sabe? E isso é uma lixa, mas é tão bom, tão bom. Então, eu falo pra ele, assim, ó, se você se permitir, cara, não tem como tu não crescer com Deus, sabe? Porque se você se permitir ter relacionamento com outra pessoa, não tem como tu não crescer. É assim, tipo, pra ver assim, ó, o que Deus faz, né? O que a gente estava uns meses atrás, pronto pra sair correndo da igreja. E hoje, tipo assim, eu não vejo a hora de chegar sábado ou sexta pra ir na minha célula. Não vejo a hora. A gente já sai da célula já marcando o próximo e como vai ser e coisa arada. E, tipo, Deus, ele realmente é um Deus de milagre. E tem saudade da outra célula e da outra também, dos irmãos queridos, amorosos, que nos receberam bem, fizeram crescer. Então, irmãos, assim, ó, se permitam abrir e se santifiquem diante de Deus. Chora, bate, pede, que Deus, ele vai dar. Eu achei que o Cristo ia vir e eu ia continuar com aquele pecado. Eu acho que Deus se incomodou tanto de eu chorar para ele na sacada, indo trabalhar e tal, que ele me abriu, porque eu bati, eu insisti. Eu falei, eu não quero mais isso para a minha vida, eu não quero mais ser assim. E o Senhor cura. Carrega essa palavra, que o Senhor cura, porque muitas vezes a gente anda pela carne, mas se você anda pelo Espírito, que é coisas que não aconteceram, mas você sabe que Deus pode realizar, Deus é poderoso para realizar qualquer coisa. Amém. Aí agora a gente vê neles, vocês perceberam a alegria neles? Deu para perceber? Isso que poderia falar sobre a vida conjugal, poderia falar sobre coisas que aconteceram durante os relacionamentos, né, com as células, ali, Deus curando, Deus tratando, trazendo vida e cada vez mais alegria, mudando até a forma deles serem em paz com o seu filho. Então é uma transformação completa que Deus age. Então, obrigado, casal. E para concluir, para terminar, eu quero ler Romanos 8 com você. Deus continua agindo. E Ele age de várias formas. Você só precisa se abrir para que Ele venha agir. Romanos 8, no versículo 35. Porque tudo isso que nós vimos aqui é manifestação do amor de Deus. O amor de Deus se revela através dos relacionamentos. Numa busca pessoal com Ele e no relacionamento com as pessoas, todos nós buscando a Deus. Como você ouviu aqui, não somos pessoas perfeitas e vamos crescendo nessa maturidade, compreender isso, né? Com certeza tem coisas que às vezes a gente não fecha com uma outra pessoa, é normal, a gente já entendeu isso. Não somos mais escravizados ou enganados pelas divergências, não, divergência faz parte da vida e crescemos com elas, podemos crescer no fruto do Espírito nas situações desconfortáveis. Mas tem muita riqueza em cada um de nós. Se nós todos buscarmos a Deus e todos buscarmos amar uns aos outros, esse amor vai cada vez fluir mais e mais. Isso vai atingir a nossa vida, nosso coração, a nossa casa e também vai atingir o coração de tantas outras pessoas. E terminamos então com Romanos 8, 35, que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti,
enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Aqui fala de renunciar à sua própria vida, de decidir ser curado por Deus, de decidir experimentar esse amor, de decidir se lançar para esse amor com todo o seu ser, sem reservas. Versículo 37. Mas em todas essas coisas, a fome, a nudez, perseguição, perigo ou espada, em todas essas coisas somos mais que vencedores. Diga, eu sou mais que vencedor. Por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele é lindo demais. Para Ele o nosso louvor, nossa honra. Jesus, muito obrigado. Eu vou pedir para você ficar de pé para nós orarmos nesse momento. Para que o amor de Deus venha aos nossos corações. Para que nós possamos ser transformados por esse amor. Para que por esse amor recebamos a salvação que é através de Jesus. E que possamos viver a alegria completa todos os dias das nossas vidas. Amém? Vou pedir para você fechar os seus olhos para nós orarmos agora. Feche seus olhos um pouquinho. Eu quero profetizar na sua vida. Mas antes de profetizar, eu quero pedir para que você, nesse momento de autoavaliação, nesse momento aí seu de introspecção, você com Deus, porque tudo agora que está passando na sua mente, todos os sons que passam nos seus pensamentos, todos os sentimentos que você está tendo agora, todos eles estão claros diante de Deus, que te ama demais e que quer expressar esse amor pela sua vida e te ensinar a viver nessa dimensão de poder, de intensidade, velocidade, em direção ao propósito que Ele tem para a sua vida e para toda a sua casa. Nesse momento agora, enquanto a música começa a tocar, faça uma avaliação sua. Você está disposto a se lançar para esse amor? Você quer que essa palavra se faça real na sua vida? Que nada nesse mundo venha separar você desse amor. Nada, nem ninguém, nem poder nenhum, nos céus ou terra, nada poderá te separar do amor de Deus. Eu quero dizer para você, independente do que você fez, viveu, faz, independentemente do que você está pensando, ou possa estar planejando, eu quero dizer que Deus te ama demais, e Jesus te ama demais, e é por meio dele que nós encontramos a alegria da salvação, é por meio dele que nós passamos a viver como filhos e filhas de Deus. É por meio dele que nós somos mais que vencedores, porque é por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu quero te convidar nesse momento a falar isso para Ele. Senhor, eu abro meu coração para o Teu amor.